Olá, esse é o primeiro vídeo da nossa série de Solid, tá? Você provavelmente já ouviu falar sobre Solid, talvez você já implemente Solid em algum nível, né? Então, basicamente, essa série é para mostrar para vocês exemplos práticos de como o Solid se aplica no dia a dia da programação, ok? O primeiro dos princípios que a gente vai falar agora é o princípio de responsabilidade única, ou o Single Responsibility Principle. Então, o que esse princípio diz? Esse princípio diz que uma classe ela não deve ter mais de uma responsabilidade. Bom, eu vou utilizar o próprio código-fonte do Codecast para poder demonstrar esse princípio, tá? Aqui no rodapé do Codecast você pode ver que a gente tem uma série de estatísticas, né? Uma série de informações sobre o site que a gente colocou aqui. E todas essas estatísticas elas estão sendo geradas a partir de uma única classe que, apesar de ter uma série de métodos estar dentro de uma classe, isso aqui mal pode ser chamado de orientação a objetos. Eu vou mostrar para vocês por quê. Eu poderia enumerar várias responsabilidades que essa classe única está fazendo. Primeira coisa, ela está consultando o cache e gravando no cache, né? Então, essa é uma responsabilidade que essa classe está fazendo. Essa classe está buscando a versão do Laravel, está buscando a versão da aplicação, está fazendo um count para saber quantas aulas existem, ela está fazendo um cálculo para poder saber qual é a duração das aulas do Codecasts, ela está contando usuários, calculando versão do PHP e retornando o link de referral. Ou seja, ela viola esse princípio de responsabilidade única múltiplas vezes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai refatorar esse código. Então eu já criei aqui um diretório chamado estatísticas. Dentro dele eu vou criar um diretório chamado sources, onde eu vou criar múltiplas classes de responsabilidade única que vão substituir a lógica da classe que a gente está refatorando. Então aqui dentro, o primeiro passo que eu vou fazer é criar uma classe base chamada source. Criada a nossa classe base, o que a gente vai fazer? Se eu voltar aqui, vocês podem ver que eu tinha criado no nosso código anterior, né? A gente tem vários métodos para se trabalhar com cache, só que a gente vai incrementar isso aqui de uma forma que todas as classes possam utilizar do mesmo código e a gente não tenha que ficar fazendo a verificação se está no cache, buscar no cache, etc. O que a gente vai fazer? Aqui dentro eu vou colocar um atributo protegido com o nome key, que vai ser basicamente a chave para cada source vai ter, né, dentro do cache. Eu vou colocar aqui como protected TTL ou time to live. Vamos colocar aqui como, em vez de abreviar, né, como sendo 120 minutos. Ok? Então eu quero que todas as informações fiquem no cache por 120 minutos, ou cada fonte vai poder sobrescrever esse valor. Então eu vou criar um método protegido, ok? Chamado response, ou seja, eu vou preparar uma nova resposta e o callback vai ser o nome da função que vai retornar um valor caso eles não estejam no cache, tá bom? Esse não é o conceito que a gente está apresentando na aula, mas a gente precisa fazer isso para o nosso código ficar melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um return app cache remember this key, this time to live e por último vou passar o callback. O que esse código está fazendo? Só uma breve explicação, né, para a gente não se prolongar muito. Isso aqui, o callback vai ser uma função, eu poderia passar aqui como closure, né? Mas por enquanto vamos fazer sem o type hint, só para vocês verem como isso aqui vai funcionar. Ou seja, o cache remember é uma função do cache do Laravel que recebe uma função callback. Se essa chave não existir dentro do cache, o que vai acontecer? Ele vai chamar o callback para descobrir o valor e vai retornar. Ok? Então vamos fazer o seguinte, já que a nossa classe base está pronta, com esse código a gente já eliminou aqui dentro do nosso código principal uma boa parte, né? Essa parte aqui não vai ser necessária mais, já foi uma refatoração grande. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pode ver que a gente tem aqui o Laravel version, ok? Então a gente vai criar aqui dentro de sources uma classe chamada Laravel e essa classe extend source. Então eu posso criar um método chamado
get, que eu vou obter a versão do Laravel, ou eu poderia chamar de getVersion, etc. E a gente vai fazer o seguinte, protected key igual a Laravel version. Ou seja, essa vai ser a chave da nossa classe. Aqui dentro eu vou fazer um return this response e aqui dentro eu vou passar uma função. O que essa função faz? Essa função retorna a versão do Laravel. E é só isso, tá? Eu criei um source, uma classe source chamada Laravel, setei a chave e o método de obter a resposta retorna justamente a versão do Laravel. Então, através do método response, essa informação já vai ser cacheada. A gente não tem mais essa responsabilidade. Vejam que a única responsabilidade da classe Laravel, através do método get, retornar a versão do framework. Ou seja, essa classe agora tem uma responsabilidade única, né? A nossa classe source, que é a classe base, você poderia argumentar que ela estende a classe source, mas nós temos a nossa lógica separada. A classe source somente se encarrega de retornar os valores do cache ou fazer a chamada para descobrir o valor e colocar no cache, caso não esteja, ok? E a nossa classe Laravel tem responsabilidade de descobrir a versão do Laravel. Então, vamos passar para o próximo exemplo aqui dentro. Eu posso excluir isso aqui porque eu já fiz essa chamada. E agora eu quero descobrir o Codecast's version, ok? Então, o que acontece? Eu tenho esse código aqui, né? Vejam que eu ainda estava verificando no cache, etc. E eu vou criar aqui uma nova classe dentro do meu source, chamada Codecasts. Ou seja, a minha classe Codecasts vai basicamente estender também source. Eu vou setar uma chave chamada Codecast's version e vou fazer como public function get return this response. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente tem um if, né? Se o arquivo .version existe, né, dentro do nosso app, eu estou fazendo o parse desse arquivo, só que esse código está bastante confuso, correto? O que a gente pode fazer para poder melhorar esse código? Eu vou fazer o seguinte, function version file exists, return file exists basepath.version, ok? Protected function get version from file return file get contents. Qual que é o nome do arquivo? basepath.version. Só que, vejam que a gente está repetindo, se a gente precisasse alterar o arquivo, a versão do arquivo, a gente teria que alterar em dois lugares distintos. O que a gente vai fazer? Protected function get version file path, ou seja, qual é o caminho do arquivo de versão, e a gente vai retornar um basepath.version. E vamos alterar aqui também, dentro do nosso código, né? This. E vamos alterar exatamente a mesma chamada aqui dentro também. GetVersion file path. Ok, a gente agora pode retornar isso daqui, né? If this version file exists, return this get version from file. Ou seja, nós aplicamos, né? Claro que a gente tem que colocar um return null aqui, caso o arquivo não exista, né? Caso aconteça um problema. Vejam o que acontece. A gente está aplicando o conceito de responsabilidade única, não só à classe em si, mas também aos métodos aqui dentro. Então agora o nosso código está muito mais tranquilo, né? Muito mais legível. E a nossa classe ainda tem uma responsabilidade única, que é descobrir qual a versão da nossa aplicação. Bom,
Basicamente, esse é o exemplo de como isso funciona, né? Então, a gente passou de uma classe, né? A gente poderia implementar os outros métodos, mas eu não vou implementar todos para a aula não ficar muito extensa. Mas, obviamente, vocês entenderam o conceito. O conceito é que uma classe deve ter apenas uma responsabilidade e você pode aplicar esse conceito de responsabilidade única sempre que possível, inclusive para suas funções ou métodos dentro de uma classe.